Olha, sempre quando eu escuto aquelas conversas de atores que nasceram para interpretar determinados personagens, logo o ator que me vem na cabeça é o Johnny Depp dando vida ao Capitão Jack Sparrow. Eu gosto bastante desse personagem da mesma forma que eu gosto da franquia Piratas do Caribe como um todo. E aí, nesse vídeo aqui, finalmente a gente vai fazer um vídeo de análise, um vídeo de crítica sobre a franquia Piratas do Caribe. Então já aqui no começo desse vídeo, se vocês também gostam aí dessa franquia, eu vou estar pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, deixando o seu like, porque o seu like ele é muito importante para o crescimento do canal. Então, sem muita enrolação, bora logo começar a falar sobre esses filmes, porque tem muito filme pra gente estar comentando e muita coisa aí que eu quero comentar com vocês também. E logo aqui no começo do vídeo eu já também vou estar pedindo desculpa pra vocês, porque quem acompanhou aí os vídeos passados sabe que eu ainda tô sem microfone e no horário que eu gravo agora é um dos horários onde tem mais barulho externo aí da rua. Mas eu vou tentando falar perto aqui do microfone, eu vou estar tentando me comunicar de uma forma um pouquinho mais eficiente para que o barulho externo não interfira tanto aqui na qualidade do áudio e no que eu quero transmitir de mensagem para vocês, beleza? Então vamos lá. Para quem não sabe, o primeiro filme da franquia Piratas do Caribe foi inspirado em um brinquedo e uma atração da Disney. E no caso, o primeiro filme da franquia estava sendo planejado para ser lançado nos anos 90, porém só em 2003 que o filme ele ganhou forma e chegou às telas de cinema, intitulado Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra. No caso, o filme conta a história de um capitão chamado Capitão Jack Sparrow que está em busca de um novo navio e nesse meio tempo ele acaba conhecendo uma jovem chamada Elizabeth que possui um artefato raro que pode acabar com a maldição do temido pirata Barbossa. Então esse pirata acaba raptando essa jovem e o Capitão Jack Sparrow junto com o jovem Will Turner vão em busca ali do Capitão Barbossa para cada um conquistar uma coisa que é de interesse particular de cada um e resgatar a jovem Elizabeth. Eu gosto bastante do primeiro filme porque ele logo de cara ele inicia a franquia com o pé direito, porque ele faz algo que toda franquia deveria aprender com o primeiro filme da franquia Piratas do Caribe, que é apresentar muito bem todos os personagens. Eu gosto bastante como a franquia ela consegue introduzir como cada personagem tem a sua particularidade, como cada personagem ele tem as suas motivações no filme e cada personagem eles conseguem interagir muito bem uns com os outros. Até então, como tinha muito tempo que eu não assistia o primeiro filme da franquia Piratas do Caribe, na minha cabeça, na minha memória, a sensação que eu tinha sobre a personagem da Elizabeth é que ela era aquela mulher muito chata que precisava ser salva o tempo todo. Mas quando eu assisti esse filme recentemente, inclusive até pra gravar esse vídeo aqui, cara, eu adorei a personagem da Elizabeth. Ela é muito destemida, muitas vezes ela sabe que não tem a habilidade necessária pra escapar de determinada situação, mas mesmo assim ela enfrenta ali os seus oponentes, ela não abaixa a cabeça pra ninguém e você vê isso se perdurando em todos os filmes da franquia. E ainda mais, ela vai evoluindo cada vez mais, se tornando uma personagem cada vez mais empoderada. Então essa primeira apresentação que a gente tem da personagem no primeiro filme é apresentada de uma forma sensacional. Da mesma forma que o personagem do Orlando Bloom, que no caso é o Will Turner. Cara, eu gosto bastante desse personagem, mesmo ele trazendo ali algumas características genéricas daqueles galanzinhos de filmes de aventura. Ele é aquele cara aventureiro, ele é aquele cara sempre muito, como que eu posso dizer, não é patriota, mas é aquele cara muito certinho, que em certos pontos incomoda, mas quando você vê a atitude do personagem em determinados momentos do filme, você já fica ali achando ele um pouquinho mais interessante, porque ele é aquele personagem que tem algumas camadas, porque ele erra, então ele demonstra uma personalidade de fato humana. E sobre o Johnny Depp dando vida ao Capitão Jack Sparrow, eu acho que a gente nem tem muito o que falar. O cara é um poço sem fundo de carisma, ele simplesmente criou toda a personalidade do Capitão Jack Sparrow, desde a sua forma de andar até as suas microexpressões faciais, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele mexe nas coisas, cara, é tudo sensacional. Não foi à toa que ele conseguiu uma indicação ao Oscar na categoria de atuação, inclusive foi indicado a diversas outras premiações importantes relacionadas ao cinema, como o Globo de Ouro, o BAFTA, o SAG Awards. Inclusive ele ganhou o SAG Awards pelo Capitão Jack Sparrow, e eu acho até que ele deveria ter ganhado uma indicação por esse personagem nos 4 primeiros filmes da franquia, porque o trabalho que ele faz é sensacional. Ele simplesmente
simplesmente encarna uma outra pessoa ali no corpo dele. Cara, pra mim, na minha opinião, o Capitão Jack Sparrow tá ali no top 5 das melhores interpretações que eu já vi em toda a minha vida. Eu gosto muito da caracterização do personagem, da mesma forma que eu gosto bastante da caracterização do filme como um todo. Todos os cenários, todos os navios, todos os ambientes mais fantasiosos que aparecem ao longo do filme, é tudo muito bem feito. Você vê que tem de fato ali um valor de produção investido. Inclusive é muito legal como você vê que essa aventura ela é conduzida de uma forma séria até certo ponto, ao mesmo tempo que ela tem o seu lado cômico, pois não só o Capitão Jack Sparrow, como o próprio personagem do Will Turner, como alguns outros vilões que vão aparecendo ao longo desse primeiro filme, eles têm aquele ar mais cômico, aquele ar mais leve, e é muito legal de se acompanhar. Então o filme ele sabe dosar muito bem entre esse clima de mistério e algo mais pesado, no sentido de trazer algo mais sombrio, como as maldições e tudo mais, ao mesmo tempo que é uma franquia muito divertida, onde os personagens são muito dinâmicos, a interação entre todos eles, como por exemplo o personagem Barbossa, que é o vilão do primeiro filme. Por mais que eu ache sinceramente que ele não é aquele vilão tão grandioso como outros que aparecem ao longo da franquia, ele é um antagonista muito bom. A interação dele com o Jack e com os outros protagonistas da franquia é muito boa. Você vê ali que o ator tem uma química absurda com todos os outros personagens, e você vê ali que a execução e as cenas de batalha são muito envolventes. Pelo menos foi a primeira vez que eu vi algumas cenas envolvendo ali espadachins e luta de esgrima e tudo mais. Então você vê aquilo pela primeira vez e acompanhar esses personagens naqueles ambientes fantasiosos, ao mesmo tempo que eles utilizam muitas locações reais, é incrível de se acompanhar. E quando a gente vai para o segundo filme da franquia, que na minha opinião é o melhor filme de todo, você vê que o valor de produção ficou ainda maior, as cenas de ação elas ficaram cada vez mais grandiosas, e o melhor de tudo é que elas não perderam a qualidade. As cenas elas são inventivas, o Capitão Jack Sparrow com todas as suas acrobacias é muito legal de se acompanhar, ainda mais quando você vê que eles exploram outros cenários ali daquele ambiente onde se passa os filmes dos Piratas do Caribe. Cara, aquela sequência onde o Capitão Jack Sparrow está prestes a ser morto ali por uma tribo de indígenas, se eu não me engano, eles até são canibais. Cara, aquela sequência ali é sensacional, é muito divertido, é tudo muito bem feito. E esse segundo filme, principalmente ali nos dois primeiros atos, ele tem um clima muito ágil, as coisas elas vão acontecendo. Alguns personagens novos são inseridos e outros personagens que eles tinham outras posições no filme anterior. É muito legal de ver agora como eles estão nesse segundo filme. Como, por exemplo, tem um cara que, se eu não me engano, ele estava para ser ali o futuro novo noivo da Elizabeth, e ele acaba caindo em decadência por ele não ter conseguido capturar o Jack Sparrow do primeiro filme. Então ver ele numa nova posição nesse segundo filme é interessante, ao mesmo tempo que você vê que nesse segundo filme eles atribuem aí um ponto negativo muito grande, que é uma complicação desnecessária da história, pois muitos elementos são inseridos, muitas subtramas também são inseridas, e no caso você vê que quando o diretor ele precisa caminhar a sua história em todas essas subtramas, ele acaba se perdendo um pouquinho, porque você vê que um personagem ele tem uma ideia principal, que ele chega até determinado ponto do filme, depois um trai outro, depois outro faz aliança com o outro, então as coisas elas começam a se complicar demais, então eu acho que acaba prejudicando bastante no desenrolar da história. Mas o segundo filme como um todo, ele ainda continua com aquela essência de ação, de aventura, muito legal de se acompanhar. Como eu disse, né, todas as cenas são fantásticas. Inclusive, é nesse segundo filme que a gente tem aí a apresentação de um dos melhores vilões da história do cinema, na minha opinião. Principalmente ali em uma questão visual, que é o Capitão David Jones. Cara, esse vilão eu achei fantástico. Não só na interpretação do ator, que faz todo um trejeito do David Jones, que eu achei muito bacana, como também o posicionamento ali do personagem, em toda a ameaça que ele passa ali com a sua interpretação, e a forma que o filme constrói ali
uma cultura e um mito relacionado a esse personagem. Você vê que muitas pessoas, quando vão sempre se retratar ao Capitão David Jones, você vê que, pô, eles estão falando ali do cara dos Sete Mares, o cara que domina tudo. Então todo esse clima de mistério e mitologia é muito bem apresentado nesse segundo filme. Então você vê que nesse segundo filme eles constroem ali mais coisas relacionadas à mitologia e essa coisa fantasiosa. A interação ali do Kraken destruindo todos os navios é muito legal de se acompanhar também. Porém, como eu disse, né, eu acho que algumas adesões ali me incomodaram um pouquinho. Como, por exemplo, o Lord, que agora eu esqueci o nome, o Lord Beckett. No caso, é um personagem interessante, a ameaça que ele apresenta é legal, porém quando você vê que você tem um David Jones da vida que pode ser muito mais bem inserido e realmente trabalhado melhor como a grande ameaça dos próximos filmes, inclusive, e não, eles acabam colocando o Lord Beckett como esse grande vilão aí, principalmente do segundo e do terceiro filme, eu acho que acabou atrapalhando um pouco. Então você vê ali que o Lord Beckett tem aquele confronto direto ali com o David Jones, então eu acho que isso não é um ponto legal, que é muito pior trabalhado no terceiro filme da franquia. Que na minha opinião não é o pior filme da franquia, ele tem muitos elementos legais ainda do primeiro filme e do segundo também, como eu disse, né? Todo o cenário, os ambientes fantasiosos, é muito legal de se acompanhar. Os efeitos especiais desse terceiro filme, cara, é um absurdo. Tem uma sequência que se passa no baú do David Jones, cara, toda aquela imensidão branca, com o Pérola Negra se destacando com a sua cor escura, é muito legal. A cena que ele desce ali uma montanha, né, de areia, é muito legal de se acompanhar aquilo tudo. Porém, como eu disse, se as subtramas do segundo filme já eram um ponto negativo muito forte, nesse terceiro filme fica pior ainda, porque você vê que ele insere ainda mais subtramas, mais personagens são inseridos, personagens que a um certo ponto tem a sua importância, eles colocam ainda mais fundo a mitologia ali dos piratas, inventando uma corte dos piratas, que eles pré-estabelecem algumas coisas que vão reger ali toda a índole e a ética dos piratas. Por um certo ponto é legal de se acompanhar, mas aí quando você vê que tem um monte de outras coisas acontecendo, o personagem mudando de posição o tempo todo, acaba atrapalhando ali a sua imersão no filme, ao mesmo tempo que deixa a história muito confusa. E com certeza a duração desse terceiro filme é um dos maiores pontos negativos, porque claramente você observa que tem muitas coisas que poderiam ter sido cortadas, até mesmo para deixar o filme mais compacto e com uma dinâmica muito legal de se acompanhar, mas o diretor, que foi o Gore Verbinski, que inclusive foi o mesmo cara que dirigiu os 3 primeiros filmes aí da franquia Piratas do Caribe, ele conseguiu fechar a história que ele queria criar, a trilogia ficou ali bem amarrada, todas as pontas soltas foram encaixadas no final. Eles dão brecha ali para continuações, mas basicamente a história que ele queria criar com os 3 filmes ele finalizou. Inclusive eu gosto bastante desse diretor, porque ele dirigiu uma animação que eu gosto bastante, que é a animação Rango, que inclusive tem aí o Johnny Depp dando vida ao personagem principal. E quando a gente vai pro quarto filme da franquia, você observa que esse quarto filme a gente já não está se tratando de uma história grandiosa como o segundo e o terceiro filme. É basicamente uma aventura do Jack Sparrow que dura em torno ali de uma semana, mas é uma aventura muito legal de se acompanhar. Muitas pessoas que gostam da franquia, ou até mesmo aquelas pessoas que analisam o filme de uma forma muito mais fria, dizem que esse daqui é, se não um dos piores ou o pior filme aí da franquia. Eu já desconsidero, eu gosto bastante desse filme porque a gente tem uma perspectiva muito diferente da franquia Piratas do Caribe relacionada aos filmes anteriores. Porque é isso, a gente está tratando aqui agora de uma aventura mais pequena do Capitão Jack Sparrow. A gente tá vendo ele através de outras perspectivas, onde tem novos personagens inseridos, como o personagem do Barba Negra. Eu achei interessante esse personagem, pois ele é aquele vilão que tem de fato um carisma. Ele não é só aquela figura ameaçadora, mas ele tem personalidade, ele é aquele personagem engraçado, ele é aquele personagem mais pé no chão. Por mais que ele tenha todos aqueles seus poderes mágicos de controlar o navio e tudo mais, que inclusive o navio dele é bem legal,
ele é um personagem que tem um carisma e se destaca um pouquinho dos outros vilões que aparecem ao longo da franquia. Ele tem o seu peso e a interação dele com o Capitão Jack Sparrow é muito legal de se acompanhar, mas só não é mais legal de se acompanhar a interação que o Capitão Jack Sparrow tem com a personagem da Penélope Cruz, que eu, se eu não me engano, eu esqueci agora o nome da personagem. Caramba, esqueci de verdade. Mas enfim, né? A personagem dela é filha do Barbossa nesse quarto filme e toda aquela tensão sexual que é colocada entre o Capitão Jack Sparrow e a personagem ali da Penélope Cruz é muito legal de se acompanhar. Os dois têm uma química muito boa. Inclusive, eles já fizeram diversos outros filmes juntos, então você vê ali que realmente os atores, eles sabem trabalhar juntos. E cara, a Penélope Cruz nesse filme aqui, meu Deus do céu, como que ela tá linda. Eu fiquei apaixonada por ela nesse filme. Inclusive, quando ela foi gravar esse filme, pra quem não sabe, ela tava grávida. E até uma irmã gêmea dela participou ali de algumas cenas do filme pra ajudar, né, a gravar as cenas onde ela não conseguia se mexer por conta, não conseguia se movimentar, né, de uma forma mais brusca por conta da barriga que ela tava. E nesse quarto filme eles conseguiram esconder muito bem, né, essa questão dela estar grávida. Porém nesse segundo filme eu falei, né, não, é no quarto filme. Porém, nesse quarto filme, tem dois personagens ali que são inseridos, cara, que eu não gostei nem um pouco, principalmente da ideia que esses personagens apresentam pra esse filme, que é um romance que é trabalhado como uma subtrama aqui. Cara, eu não comprei essa ideia nem um pouco. O ator que vive ali, aquele galanzinho que a maior parte do tempo do filme ele fica sem camisa, é um ator que eu gosto bastante, principalmente do trabalho que ele fez lá em Jogos Vorazes. Porém aqui nesse filme eu acho que depois de um certo tempo aqui do filme ele fica um personagem basicamente inútil. Eu acho legal ele ser aquele fanático religioso que é apresentado nos primeiros momentos que ele aparece, só que depois quando ele começa a gostar da sereia e se relacionar com ela e querer se importar demais com ela, eu acho que é ali que esses dois personagens se perdem de vez. O filme você observa que ele não tem um valor tão grande de... Na verdade, o filme ele tem sim um valor grande de produção investido nele. Porém, na minha opinião, você não vê tudo isso na tela. Porque nos outros filmes você via aquelas set pieces gigantescas dos mares que eles construíam e tudo mais. E dos navios que eles faziam e tudo mais. Porém, nesse quarto filme você vê que eles exploram muito o ambiente florestal. Tem muitas cenas do Capitão Jack Sparrow e dos piratas ali relacionadas ao Barbossa em um ambiente mais florestal, que eu acho que deixa o valor da produção um pouquinho menor, pelo menos aos nossos olhos. Você vê esse filme e você não diz que foi gasto mais de 300 milhões de dólares para ser feito, que se eu não me engano foi até mais do que 300 milhões de dólares, porque esse quarto filme está ali entre os 5 filmes mais caros de todos os tempos. E nesse quarto filme a gente vê ali personagens também fora da sua zona de conforto. Como por exemplo o Capitão Barbossa, ele tá como um infiltrado ali do governo da Inglaterra, pois ele acabou perdendo Pérola Negra e ele tá em busca de vingança. Então eu acho que a jornada do Barbossa nesse quarto filme é muito legal de se acompanhar. Você vê que ele tá ali tendo a sua própria jornada e ele em busca de vingança, e você vendo ele desesperado atrás da vingança dele. Eu acho muito legal. Eu acho que inclusive o ator ele manda muito bem em todos os filmes da franquia, porque o Barbossa realmente é aquele personagem muito caricato, cheio de trejeito, com aquela risada dele e tudo mais. Porém agora quando a gente vai aí falar do quinto filme da franquia, cara, é um pouquinho triste porque a coisa parece que desce uma ladeira sem fim. Porque realmente a história do quinto filme ela se perde muito. Principalmente uma das coisas que mais fez com que eu não gostasse tanto desse filme foi a diminuição do tempo de tela que o Capitão Jack Sparrow tem nesse filme. Pois na minha opinião o Capitão Jack Sparrow ele é basicamente a alma de Piratas do Caribe. Sem ele, é claro que pode ser contadas novas histórias e tudo mais, mas basicamente tudo que movimentava e fazia as pessoas quererem ver Piratas do Caribe e tudo que fez os filmes ser esse sucesso absurdo de passar mais de uma vez aí de 1 bilhão de dólares, cara, é o Capitão Jack Sparrow. Não é à toa que o terceiro filme da franquia, ele não tem um resultado tão bom de bilheteria, só que é quando a gente vai pro quarto, que é um filme que o Capitão Jack Sparrow tem mais destaque, o filme ele vai pra mais de 1 bilhão. Então eu acho que eles cagaram feio aí em deixar o Capitão Jack Sparrow
quase em segundo plano desse quinto filme, mas eu até entendo porque foi nesse período ali que começou a surgir as polêmicas relacionadas ali com o Johnny Depp e a Amber Heard. Mas eu acho que, cara, quando a gente tá falando aí da franquia como um todo, se você tá pensando ali no personagem em si, eu acho que eles deveriam ter dado sim mais espaço pro Johnny Depp. Até mesmo parece que o ator ele tá demonstrando um pouco de falta de interesse em relação a esse personagem, pois você vê ali que a interpretação dele tá muito caricata, parece que ele não entendeu como que era que se fazia o Capitão Jack Sparrow. Eu até brinco que nesse quinto e último filme da franquia, a interpretação do Johnny Depp tá muito mais pra chapeleiro maluco do que pra um Capitão Jack Sparrow. Então eu acho que realmente eles se perderam um pouco ali na história. Novamente eles quiseram trazer personagens novos que até um certo ponto é interessante de se acompanhar, como por exemplo o personagem que é o filho do Will Turner. No começo do filme ele tem todo aquele espírito aventuresco, só que aí quando a gente chega no terceiro ato, até mesmo ali no início do segundo ato, você já vê que o personagem já não tem muita coisa pra fazer, da mesma forma que a personagem da Kaya Scodelario, ela é uma personagem que a princípio é muito legal, só que eu acho que ela ficou faltando um pouco ali pra entregar, tendo em vista que a gente tinha personagens femininas muito boas nos filmes anteriores, como por exemplo a personagem da Elizabeth. Eu acho que a Kaya Scodelario ela não tinha tanta química como por exemplo a atriz que fez a Elizabeth tinha com os outros atores da franquia. E eu acho que o Capitão Salazar, que é interpretado aí pelo Javier Bardem, ele é um bom vilão, ele é muito caricato, só que eu acho que de todos esses vilões, ele é o que eu menos gostei. Eu acho que as motivações do personagem não é tão forte como a dos outros. Eu acho que toda a característica do navio dele eu não comprei, eu não gostei ali da ideia de eles serem personagens fantasmas, aonde eles não morrem, pois repete uma série de conceitos que a gente já tinha visto nos filmes anteriores. Então, inclusive a história do filme, eles indo atrás do tridente de Poseidon, realmente eu não gostei nem um pouco dessa história. E até mesmo, cara, a trilha sonora desse quinto filme deixou a desejar, pois o Hans Zimmer, ele que fez ali aquela icônica trilha sonora que a gente escuta aí na franquia dos Piratas do Caribe. Infelizmente eu não vou estar podendo colocar aqui pra vocês, porque o YouTube é muito chato com essa questão de direitos autorais, mas o Hans Zimmer, cara, ele foi espetacular compondo aí a trilha sonora dos 4 primeiros filmes em que ele trabalhou, pois como eu disse, né, ele sabe trabalhar muito bem esse senso de aventura, esse senso de coisa mística e fantasiosa que tem relacionada ali a esse universo dos Piratas do Caribe. Só que nesse quinto filme, a trilha sonora ela tem mais uma sensação de nostalgia, pois quando você vê ali o Pérola Negra ressurgindo, ou até mesmo quando você vê ali o holandês voador ressurgindo, você tem muito mais uma sensação de nostalgia do que de fato uma sensação de imersão naquele mundo fantasioso que a gente era imerso muito bem nos filmes anteriores. Mas bom pessoal, basicamente era isso que eu queria falar sobre todos os filmes da franquia Piratas do Caribe. Eu acho que ela, assim como diversas outras franquias, ela tem os seus pontos altos e os seus pontos baixos. E quando ela foi chegando ali no final da franquia, parece que não só todos os atores, mas todas as pessoas envolvidas na produção desse filme, parece que elas ficaram um pouquinho cansadas da franquia. E eu acho que talvez o Johnny Depp ele poderia voltar para um sexto e último filme para pelo menos fechar ali de vez e dar um fim digno ao Capitão Jack Sparrow, que é um personagem fantástico. Se vocês gostam aí da franquia Piratas do Caribe, se vocês gostaram aí desse vídeo, eu vou estar pedindo para vocês se inscrever aí no canal, deixando o seu like. E mais uma vez, eu não editei o vídeo ainda, mas eu tenho certeza que esse barulho ó, da chuva, quer ver ó? Deve ter atrapalhado um pouquinho aí do áudio. Eu peço desculpa, mas daqui a algum tempo eu arrumo o microfone e essa coisa do áudio vai melhorar, beleza? Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.